Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Gomes. Esse é o canal Fique Sabendo, chegando com mais notícias sobre o auxílio emergencial. A Câmara decide que a PEC do auxílio emergencial é constitucional, ou seja, o novo auxílio agora segue para a aprovação hoje. A votação vai acontecer hoje na Câmara dos Deputados. Essa agonia, paga, não paga, tá chegando ao fim, minha gente. Logo após a vinheta, eu volto trazendo as novidades para vocês e quais serão os próximos passos a partir de agora. Solta a vinheta! Meus amigos, começando aí mais um vídeo para vocês. Esse é o primeiro vídeo do dia e vamos falar sobre o auxílio emergencial. Essa agonia está chegando ao fim a partir de hoje. Hoje vai acontecer na Câmara dos Deputados a votação da PEC emergencial. Sendo aprovada, segue então para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Eles precisam editar uma medida provisória. Essa medida provisória vai ser enviada para a Câmara e para o Senado analisarem, votarem também, aprovar aí essa medida provisória. Só que essa medida, ela tem 120 dias para ser analisada e votada pela Câmara. Passou de 120 dias, ela perde a validade. É tudo que o governo deseja, né? Então, pessoal, após a aprovação pela Câmara e após a edição da medida provisória, os pagamentos começarão a ser feitos pelo governo federal. Vamos aqui à matéria do portal UOL. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira, a constitucionalidade da PEC, proposta de emenda à Constituição emergencial, com medidas de controle dos gastos públicos e que autoriza o pagamento de até 44 bilhões por meio do novo auxílio emergencial. O texto recebeu 364 votos favoráveis. A proposta ainda precisa ser votada em 2 turnos pelos parlamentares e são necessários pelo menos 308 votos favoráveis em cada um dos turnos. A PEC foi apresentada inicialmente em 2019 pelo governo com o objetivo de criar mecanismos de restrição de gastos quando o governo federal, estados e municípios estivesse em situação de emergência fiscal. Ela era considerada uma prioridade do governo após a aprovação da reforma da Previdência naquele ano. Com a pandemia, porém, o projeto ficou em segundo plano e só voltou aos holofotes com o fim do pagamento do auxílio emergencial o ano passado. O governo colocou a aprovação da PEC como condição para liberar uma nova rodada do benefício. Na Câmara, se os deputados alterarem o texto, o projeto volta para nova votação no Senado. Se a proposta for aprovada sem alterações, será promulgada pelo Congresso Nacional. A PEC autoriza, então, o pagamento de um novo auxílio emergencial e um gasto total de 44 bilhões com o pagamento do benefício. O número de parcelas, o valor do benefício e os critérios para receber o novo auxílio dependem da aprovação de uma outra proposta legislativa pelo Congresso Nacional. O governo deve enviar ao Legislativo uma MP, medida provisória, com a previsão de 4 parcelas do novo auxílio no valor de R$ 250. A proposta aprovada pelos senadores também flexibiliza as regras fiscais para que o governo tenha espaço no orçamento para os pagamentos, deixando esses gastos fora do teto do limite de 44 bilhões. Por causa do teto de gastos aprovado na gestão de Michel Temer, do MDB, em 2016, a despesa do governo a cada ano deve se limitar à do ano anterior, corrigida apenas pela inflação. Por isso, para aumentar ou criar algum gasto, o governo precisa cortar outro de valor equivalente. Como contrapartida estipulada pelo governo para o pagamento do auxílio emergencial,
O texto mantém os chamados gatilhos, medidas acionadas automaticamente em momentos de crise, quando as contas públicas estiverem apertadas e atingirem determinados níveis considerados preocupantes. Entre essas medidas estão barreiras para que a União, estados ou municípios criem despesas obrigatórias ou benefícios tributários, façam concursos públicos ou deem reajustes a servidores. Esses gatilhos já estão previstos no texto inicial do governo e são considerados muito importantes pelo ministro Paulo Guedes, que deseja conter o ritmo de crescimento dos gastos públicos. A versão inicial do governo previa também a possibilidade de redução temporária de salários e jornada de servidores, mas Guedes cedeu e isso foi retirado do texto. A primeira versão do texto do relator da PEC no Senado Federal, Márcio Bittar, ele que é do MDB do Acre, sofreu muitas críticas porque previa o fim dos valores mínimos a serem gastos pelo governo com saúde e educação. Estados são obrigados a destinar 12% dos seus recursos para a saúde e 25% para a educação. O gasto mínimo em saúde previsto na Constituição é de 15% da receita corrente líquida, no caso da União. Para a educação, o governo federal tende a aplicar ao menos 18% da receita de impostos. O piso de gastos das duas áreas não pode ser reduzido e precisa ser corrigido pela inflação do ano anterior. A versão original do relatório também revogava o repasse de 28% das receitas do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é a principal fonte de recursos do banco. Todas essas propostas foram retiradas do texto. Então vamos lá. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tá tudo dominado? Foi discutido ontem na Câmara todos os detalhes sobre a PEC emergencial. Agora é para valer. Agora é a votação que vai ocorrer hoje na Câmara dos Deputados. Sendo aprovada a votação em 2 turnos, sendo aprovada, segue aí para o presidente Jair Bolsonaro sancionar. Acabou? Não, não acabou ainda. O governo precisa editar uma medida provisória com as regras, o valor do benefício, as datas que vão iniciar os pagamentos, enfim, todos os detalhes sobre as novas parcelas estarão nessa medida provisória. Ah, Luciano, mas o governo tem que esperar a Câmara votar essa medida provisória? Não, não precisa. A Câmara e o Senado têm aí 120 dias para analisar essa medida provisória. Se não analisar, ela perde o seu valor, ela vence e aí vale o que está escrito lá. Ou seja, o governo que vai criar as regras a partir do momento que a PEC emergencial for aprovada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo indica que os pagamentos vão se iniciar entre o dia 15 e dia 18, de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele está fazendo de tudo para que a PEC não tenha nenhum tipo de alteração, para que os pagamentos possam iniciar imediatamente. Vai depender dos deputados, né? A votação é hoje, temos que aguardar até o fim do dia para a gente ver se foi aprovada sem alteração. Tendo alteração, vai demorar mais ainda para sair as parcelas, porque o projeto tem que voltar para o Senado para ter outra votação lá no Senado. Mas tudo indica que não vai precisar, que os deputados vão aprovar a PEC emergencial com louvor, sem alteração, porque o povo precisa muito desses recursos. Muita gente está perdendo a vida, muitas pessoas passando fome, passando necessidade. Então não acredito que os deputados vão prolongar esse debate lá na Câmara. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da matéria. Para você que ainda não é inscrito no canal, já sabe, é de graça, não paga nada. Só se inscrever aqui nesse botão vermelho, se inscreva. Clicou aqui, você já começa a fazer parte do canal Fique Sabendo. Não pode esquecer também, olha só, eu descobri que muita gente que é inscrita aqui no canal Fique Sabendo não ativou esse sininho aqui. Ô, gente, tem que ativar o sininho, porque ativando o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo,
você vai ser informado pelo YouTube. Deixa seu like no vídeo, compartilhe nosso conteúdo para ajudar no crescimento do canal, isso é muito importante. Deixando seu like aí, você vai ajudar demais o nosso canal. Eu conto com o apoio de vocês. E não se esqueça de uma coisa, este canal aqui foi o único canal da plataforma que garantiu que o auxílio emergencial voltaria. A resposta está aí. Mais uma vez, tínhamos razão. Forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!